algum filho aqui? Tem algum filho aqui? Tem, todo mundo é filho, né? Todos nós somos filhos, né? Então é o tema de hoje, de uma série Relacionamento em Famílias, né? Mais um exemplo da palavra de Deus para nós. Nós estamos estudando esse trimestre, superando os desafios e problemas com exemplos dentro da palavra de Deus. O texto áureo é muito importante. Você que está com a caneta aí, abra a sua Bíblia, principalmente os jovens. Tem jovem saindo, não quero que nem um jovem saia agora. Todo jovem aqui. Abra a sua Bíblia, Colossenses 3:20. Todos os jovens, principalmente, todo mundo, mas na verdade, principalmente os jovens. Tem na revista, pastora, mas eu quero a Bíblia. Eu quero a Bíblia. Bíblia na mão de todos os jovens. Colossenses 3:20 diz o quê? Vamos lá? Vós, filhos, obedecei em tudo. Obedecei quem? Os vossos pais. Porque isto é o quê? Agradável ao Senhor. Marca aí. Jó, você que não tem esse versículo marcado na sua Bíblia, marca. Pega a caneta emprestada, marca esse versículo aí. Esse versículo, ele é um dos mandamentos com promessa na palavra de Deus. Agora vamos para Êxodo 20:12. Êxodo 20:12. Encontrou Êxodo? Encontre aí que eu não estou com a minha Bíblia aberta. Quem encontrou, lê. Um jovem, lê Êxodo 20:12. Um jovem. Não tem nenhum jovem aqui, todo mundo adulto hoje. Êxodo 20:12. Cadê os jovens da igreja, gente? Não tem jovem da igreja, não? Respeite o seu pai e a sua mãe para que você viva muito tempo na terra que estou dizendo. Ah? Vocês ouviram? Não. Então lê alto. Ah? Respeite seu pai e a sua mãe para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Isso é o quê? Promessa, mandamento com promessa da palavra de Deus. Marca esse versículo aí na sua Bíblia, você que não tem ele marcado. Marca aí, jovem. Eu estou vendo jovem sem Bíblia. Tem jovem aqui que não tem Bíblia? Se não tem, eu acho que tem alguma Bíblia para emprestar. Eu quero que os jovens acompanhem essa escola bíblica hoje com a Bíblia. Todo mundo está com Bíblia? Faz assim os jovens, todo mundo, a Bíblia. Ok, acompanha direitinho, todo mundo. Amém? É a palavra de Deus, é ensinamento para nós. Eu quero todos os jovens acompanhando os versículos. Então, esses dois versículos que nós falamos é mandamento com promessa. Mandamento. E a Bíblia manda obedecer em tudo os vossos pais. Se eu não obedeço ao meu pai, eu estou fugindo da palavra de Deus. Eu estou quebrando um princípio da palavra de Deus. E quando eu quebro um princípio da palavra de Deus, eu sou quebrado pelo aquele princípio. Ok? Hoje eu não obedeço meus pais, amanhã eu vou ser pai e mãe. Também os meus filhos vão fazer a mesma coisa comigo que eu fiz com os meus pais. Isso é quebrar princípio, ok? Então, quando eu sou rebelde com os meus pais, os meus filhos também vão ser rebeldes comigo. Isso é ser quebrado pelo princípio que eu quebrei. A palavra de Deus, ela é cheia de princípios e é para nós guardarmos os princípios. Para quê? Para que nós tenhamos vida longa. Versículo com promessa. Nós temos vida longa quando nós obedecemos pai e mãe. Eu obedeço a Deus, mas não obedeço pai e mãe, não tem resultado nenhum. Não obedece a Deus coisa nenhuma. A nossa verdade prática, o modo de criar e educar, esse é para os pais. Efésios 6:4. E eu não quero que crianças fiquem passeando
dentro da igreja, porque eu quero todo mundo com atenção nessa escola, porque quem sabe essa é a última que nós vamos ter, né? Efésios 6 e 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar em quê? Vossos filhos na disciplina. Na disciplina, ok? Disciplina não mata filho. Disciplina corrige filho, tá? Disciplina ensina, disciplina dá vida a filho. É responsabilidade nossa criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação, ou seja, no ensinamento das coisas do Senhor. Quando nós não fazemos isso, nós também estamos quebrando um princípio bíblico, como pais. E nós podemos ter uma grande consequência. Amém? Amém. Então nós temos que educar os nossos filhos, porque dentro de casa nós estamos fazendo discípulo. Que forma é que você está formando um discípulo dentro de casa? O que essa criança, esse ser humano vai ser amanhã na sociedade? Né? Eu trago para nós pensarmos. Amém, meus queridos? Amém. Vamos correr aqui para a nossa introdução. A história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas. Por volta do século 11 a.C., o filho de Manoá nasceu por um desígnio, ou seja, pela vontade de Deus, no tempo dos juízes, sendo o 12º e o último juiz em Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, não tinha um temperamento tinha um temperamento irascível e rebelde. Ou seja, Sansão foi uma pessoa que tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Aquilo que eu disse, o bom não é no início das coisas, o bom é o final. O bom não é no meio, o bom é o final. Então Sansão começou muito bem. Ele foi, né, pelo desígnio de Deus, nascido pela vontade de Deus, para libertar Israel. Mas, em um tempo determinado, ele não foi viver pelo fruto do Espírito, mas sim pelas obras da carne. Irascível se fala de pessoa irada, né? Irada, rebelde, já não precisa mais nem falar, que você já sabe o que é, né? Então isso fala de quê? Obras da carne. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Ou seja, é livre-arbítrio, né? Deus criou o homem de livre-arbítrio. Eu sempre digo, nós criamos os nossos filhos, mas não escolhemos o caminho para eles, né? Eles que escolhem o caminho. O mundo é feito de escolhas. E muitas das vezes nós escolhemos coisas erradas, né? E temos o quê? A consequência. Eu sou livre para escolher, mas a consequência das minhas escolhas, ela virá. E é o que nós vamos ver a partir de agora na vida de Sansão. Amém. O primeiro tópico se divide em 3 subtópicos. Os pais de Sansão, né? Uma situação espiritualmente deplorável. A mulher agraciada, recebendo orientações divinas. Uma situação espiritualmente deplorável. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos de Deus. Juízes 21 e 25 para esse texto aqui. Por isso Deus entregou a Israel na mão dos filisteus por 40 anos, né? Consequência da desobediência.
Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado. Outro abre 1 João 3:9. Já vamos adiantar. Então, o povo de Israel, quando nós vamos ler o livro de Juízes, nós vamos ver que eles estavam uma nação que cada um fazia o que bem lhe parecia, né? Ali entra a adoração de ídolos, cada um servia o Deus que queria, né? Ou seja, virou uma bagunça. Por quê? Porque não tinha um cabeça, não tinha um chefe, não tinha um governo, né? Então cada um faz o que quer. Quando uma casa não tem cabeça, como se diz lá no Brasil, quando um terreiro não tem galo, quem manda é as galinhas, né? Ou seja, quando não tem cabeça, a casa vira bagunça, né? Então Israel estava vivendo nessa situação. O último capítulo e o último versículo vai falar isso, 21 e 25, quem encontrou, leia, por favor. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Pois, pronto, né? Ali cada um fazia o que bem queria, o que bem interessava. Mas não é assim, a vida não é assim, né? Comunidade nenhuma tem que ser assim. Comunidade tem que ter o seu líder. E quando tem um líder, é para quê? Para obedecer às suas ordenanças. Pronto, falei. 1 João 3:9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Pronto. Se você ainda vive na prática do pecado, não nasceu de novo. Não nasceu de novo, porque quem nasce de novo não vive na prática do pecado. Pecado, todos nós pecamos. Mas é um pecado de acidente, né? Não é a prática. Eu sei que está errado e eu estou fazendo. Isso é prática de pecado, não nasceu de novo. Tem que nascer, né? É a palavra que está falando isso. Temiam, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam, para essa parte aqui já deixa Hebreus 8:13, por favor. E procuraram guardar seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Então, para essa palavra temiam, naquela época, poucas pessoas faziam isso, temiam ao Senhor. Vamos ver Provérbio 8:13? 13, por favor. 8:13, Provérbio. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. É Eu isso. os aborreço. Amém. Faz o quê? Eu vos Aborreço. aborreço. Então, temor é isso. Aborrecer o que Deus aborrece e amar o que Deus ama. É isso que é temer a Deus. Eu amo o que Deus ama, mas odeio o que Deus odeia. Amém? Entrando aqui para mulher agraciada, nos faz lembrar de alguém, né? Nos faz lembrar de quem? Maria. Muito bem. O casal era formado por um homem. Homem. Né? E esse homem tinha uma mulher, ou seja, princípio bíblico. Casal é formado de um homem e de uma mulher. O que passa disso é engodo de Satanás, é invenção das trevas, tá? 2 homens se formam um casal? A Bíblia me fala que não. 2 mulheres se formam um casal? A Bíblia me fala que não. A Bíblia me ensina que um casal é formado de um homem e de uma mulher. Tá ouvindo? Se passa disso, é mentira de Satanás, é engodo das trevas, tá? Então, que era estéril, foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu dizendo: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém receberá e terás um filho. E dessa forma, mulher de Manoá surgiu no cenário do livro dos Juízes, escolhida
Abra Mateus 22:14, por favor. Pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante à de Sara, de Rebeca, de Ana, que tiveram a esterilidade revertida para gerar vidas, que desempenharia uma função importante para a glória de Deus. Tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Jesus. O que passa disso é estrelismo. E Deus não se agrada. Se eu faço algo para que o meu nome apareça, Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. João Batista lá no deserto, né? Muitos queriam saber quem ele era. Ele disse, eu sou só uma voz que clama no deserto. Ou seja, eu não sou nada, né? O grande é esse que eu anuncio. Né? Então o grande é esse que eu anuncio, irmãos. Eu não sou nada. Amém? Tudo é para a glória de Deus. Mateus 22:14 para a palavra escolhida. 22:14. Porque muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Nós sabemos disso. Que Deus escolheu, aqui nós estamos falando dos pais de Sansão, para trazer Sansão ao mundo. Deus escolheu. Deus escolheu Maria para trazer, né, o verbo encarnado ao mundo. Deus escolheu. Deus escolheu Moisés para ser um exemplo de líder, um líder grande, e para tirar o povo da escravidão do Egito e formar uma grande nação. Deus escolheu, né? E o nosso Deus ainda continua escolhendo. Ele é Deus que escolheu e que escolhe. E Ele escolhe quem Ele quer. Não é aquele que eu quero. Ele escolhe aquele que Ele quer, né? Então nós vimos aqui que a escolha é dele. Agora, quando Deus escolhe, irmãos, é porque eu sou boazinha? É porque eu sou bonitinha? É porque eu sou merecedora? Não, não. É porque Ele é Deus. Ele escolheu uma jumenta para falar com o profeta. É Deus. Ok, pronto. É isso, Ele escolhe quem Ele quer. Estamos aqui, escolhido. Mas aqui não foi escolhido para salvação, não. Tem duas formas, tá? Isso aqui foi escolhido para executar algo de Deus aqui na terra. Agora, para salvação, né? Agora eu e você, que faz com que Deus nos escolhe. Hein? Alguma coisa para acrescentar nesse ponto aqui ou podemos avançar? Terceiro subtópico. Recebendo orientações divinas. Quando eu falo de orientação, aquele que não tem, que tem falta de orientação, é aquele que não tem comunhão. Se eu quero ter orientação de Deus, eu tenho que ter comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus revela os seus mistérios, as suas coisas aos seus íntimos, né? Aquilo que eu sempre digo, Deus não tem predileto, mas Ele tem íntimo. Amém? O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso é muito interessante. Isso porque Sansão seria um nazireu, né? Então, a palavra nazireu significa separado ou consagrado. Eu quero deixar para você ler em casa o capítulo de Juízes, capítulo de número 6, para você entender mais um pouco do que é nazireu, tá? Então, isso porque Sansão era um nazireu desde o ventre, ele foi separado, ele foi consagrado, ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Cabia seus pais ensiná-lo e orientá-lo. Para essa parte, Provérbio 22:6. Aquilo que eu disse no início é responsabilidade nossa, né? Tinha a lei do nazireado. Os pais de Sansão sabiam, mas Sansão não sabia que ele não podia beber bebida forte. Sansão não sabia que ele não podia tocar em cadáver. Sansão não sabia que ele não podia cortar o cabelo. Quem
Quem que deveria fazer isso? Os pais. Ensinar, orientar. Amém? Provérbio 22:6. Veja o que a palavra fala. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo tem uma pegadinha. E muitas das vezes nós caímos nessa pegadinha. O versículo diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é o caminho. Ensinar o caminho é eu falar: menino, você vai por aqui. Esse é o caminho, mas eu estou indo por aqui. Não. Ensinar no caminho é assim: esse é o caminho. Vem, me segue. Estamos juntos. Tá? Então foi isso que os pais de Sansão fez. Orientou ele no caminho e não o caminho. E essa é a obrigação nossa, né? Há quem manda os filhos para a igreja, mas eles não vão, né? Há quem manda os filhos ler a palavra, mas eles não leem, né? Há quem manda os filhos obedecerem, mas eles não obedecem, né? Então, não está ensinando no caminho, está ensinando o caminho e está fazendo errado. Está fazendo errado. Por quê? Porque os pais são os primeiros exemplos para os filhos. Os filhos estão vendo, né? Aquilo que nós dizemos lá no Brasil: filho de peixe, peixe. Quanto aos requisitos do nazireado, Sansão não poderia beber vinhos ou qualquer outra bebida considerada forte, não poderia comer coisa considerada imunda, não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver. Nós sabemos que Sansão começou com isso, né? Tocando em cadáver. Ou quaisquer outras coisas que representassem uma quebra do voto de Nazireu. Amém? Podemos avançar? Amém. Vamos para o segundo tópico. O nascimento de Sansão e sua formação. O segundo tópico também se divide em 3 subtópicos. Primeiro, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Segundo, a família de Sansão. E terceiro, a formação de Sansão. O nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, já deixa Romanos 8:14 aberto aí, por favor. Eu espero que os jovens estejam me acompanhando nessas referências. Amém. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor, né? Tanto era assim que o Espírito Santo dirigia. Quando nós estamos debaixo da bênção do Senhor, não é os nossos narizes que nos dirigem, não é as nossas faculdades que nos dirigem, não é o nosso conhecimento que nos dirige. Quem nos dirige é o Espírito Santo de Deus. Vai lá, Romanos 8:14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Glória a Aí a Deus. palavra. Se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você é filho de Deus. Ah, mas eu não sou. Não é todo mundo que é filho de Deus. Né? Criatura, mas filho não. Filho é o que é guiado pelo Espírito Santo. Amém. É esse que é filho, que é guiado pelo Espírito Santo. Amém. Pode cabrar comigo do jeito que quiser, mas é a palavra que está falando. Pronto. Não havia dúvida que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi promovida de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Foi o que? Um milagre, né? Eu quero te dizer que o nosso Deus ainda faz milagres. Aleluia. Nosso Deus ainda faz milagres. Glória a Deus. Mas milagres são para os que creem, né? Creem. O que é milagre? Milagre é coisa sobrenatural. Aquilo que o homem não pode fazer, que só Deus pode. Então tem que ter crença. Segundo ponto, a família de Sansão. Isso aqui eu vou me deter um pouco mais, porque aqui tem uma lição, algumas lições importantíssimas para nós. Eu até estou esperando os irmãos acomodarem, né? Porque eu não quero apanhar sozinha. O lombo já está doendo de tanto apanhar, né, nessa lição.
os maridos? Aonde estão os maridos? Não tem marido aqui? Esse não tá doido, não. Some, né, Caio? Some nessa hora, né? Olha aqui. Ó. Aonde estão as mulheres? Amém. Então vamos lá? Apanhar, que eu não sou obrigada a apanhar sozinha? Amém. Preste atenção aqui. O menino Sansão, no plano terreno, estava sobre responsabilidade de seus pais. Não vou mais comentar isso aqui, porque nós já falamos. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, mas só o que traz para mim já é suficiente, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. E aqui essa parte ela divide em 3 aspectos, o A, o B e o C. O primeiro, pega aí. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Isso fala de quê? De comunicação dentro de casa, de diálogo. Isso fala de diálogo em família. Não existe isso mais. A internet, ela é boa e é ruim ao mesmo tempo, as redes sociais. Porque nos coloca perto de quem está longe e nos deixa longe de quem está perto. Verdade. Né? Você está dentro de casa, mas não tem comunicação com a sua família. Né? Então isso aqui é, olha, Manoá e a esposa estava, quando o anjo apareceu, ela já imediato contou para o marido o que tinha acontecido. E ela não escondeu nada, contou nos mínimos detalhes. Comunicação. A parte B. Não sai, marido. Isso é para você. Manoá orou insistentemente, pedindo orientação como criar a criança. Manoá aqui, ele se coloca como sacerdote da casa. Aleluia. Isso aqui é peso, irmãos. Isso aqui é peso. Sacerdote da casa. Pagar preço. Sacerdote significa sacrificador. Aquele que sacrifica. Você quer a bênção, mas não quer sacrificar pela sua bênção. Não quer pagar preço pela sua família. Não quer dobrar joelho de madrugada para restaurar seu casamento. Para Deus libertar seu filho, sua filha. Né? Não quer. Isso aqui, Manoá foi para onde? Os pés do Senhor, pedir orientação de Deus para criar aquele filho. Parte C. Os dois estavam juntos, marido e mulher agora. Os dois vão apanhar. E contemplaram a visão do anjo subindo em uma chama. Isso aqui fala de quê? De companheirismo. Aonde um tá, o outro tá também. É assim. Não é um vai tirar férias e o outro, né? Não vou. Não é. É tem que estar junto. É companheirismo. Vai orar sozinha, vai para a igreja sozinha, vai para a escola bíblica sozinha, ou sozinha e vice-versa. É companheirismo. Se não tem isso dentro de um casamento, irmãos, não vai longe. Esse casamento não vai longe. Por quê? Porque o casamento não é competição. Um casamento é companheirismo. Vem cá, se a bênção respinga em um, respinga no outro. Aleluia. Mas se as lutas respingam em um, respinga no outro. Por quê? Somos uma só carne. Dei o recado. Amém? Amém. Nesse aspecto podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem um impacto direto na formação dos filhos. Seu filho e sua filha, tá vendo como está sendo esse relacionamento dentro de casa? Tem um impacto direto. Esse ano eu faço 35 anos de casada. Meus filhos nunca me viram meu esposo brigar. Então vocês nunca brigou? Já fomos quase nos tapas, mas eles não viram. Brigava escondido. Ok? Relacionamento. E para a glória do Pai, está aqui comigo, graças a Deus. Né? Então tem que ter